E, gente, eu falo isso de conhecimento de causa de quem, mesmo atendendo consultorias, em paralelo, sendo consultora de operações e gerente de uma outra fábrica, eu tinha que ficar em extrema vigilância, porque muitas vezes eu já me peguei submersa no problema. Muitas vezes mesmo, de falar, na hora de eu ouvir alguma crítica de algum diretor, de algum colega, né, de outra área, falar, opa, me acostumei com a paisagem. Tem que sair dessa paisagem para poder entender onde é que está o problema. Porque é quase que involuntário a gente se envolver. Só que, uma vez que você sabe disso, né, que não é mais uma ignorância para você sobre esse assunto, uma vez que você sabe disso, é ter a consciência de que, se eu estou me acostumando com o problema, eu preciso dar um passo para trás, enxergar ele de uma maneira um pouco mais distante para entender exatamente como ele acontece. Esse é o perigo de você ficar submerso mais no processo e não conseguir enxergar de uma maneira um pouco mais ampla os problemas, a identificação dos problemas. E aí, como é que a gente identifica e resolve esses problemas, né? Porque a cultura da empresa é construída pelas pessoas. Se eu consigo ter esse movimento de solução de problemas, eu vou trabalhando isso, né? No meu setor, primeiramente. Daí a pouco isso começa a ter mais resultados e mais impacto, eu vou, né, crescendo, eu vou ampliando o meu raio de atuação. Então, a cultura, ela pode ser modificada à medida que a resposta ou o resultado vai acontecendo. Então, a gente tem uma grande oportunidade nas mãos que, se eu estou numa empresa que não tem esse hábito de trabalhar com melhorias, de olhar para o cenário de uma maneira diferente, é uma excelente oportunidade de a gente começar a fazer esse movimento. Então, isso realmente também é interessante. Empresas que focam muito na execução e que vai muito do momento de empresa, tá, gente? Tem empresas que estão num momento de construção de base. A empresa está fundada ali há 1, 2 anos, ainda está estruturando o processo, estruturando a operação, muitas coisas vão sendo construídas no meio do caminho, né? Porque é o dono, muitas vezes, que começa a operação, aí tem os familiares, aí vai construindo ali quem faz as atividades. 2, 3 pessoas fazem várias atividades, e aí que a empresa vai crescendo, vai tomando corpo e outras pessoas vão chegando, os processos vão ficando melhor definidos. Então, é um crescimento. E à medida que a gente entra para uma fábrica, seja ela de pequeno, médio porte, e participa dessa construção, trabalhar essa cultura acaba sendo mais fácil, porque você está participando da construção. Quando você entra numa empresa talvez mais estruturada, maior, né, que já é uma empresa com um histórico maior nisso, você pode ter o bônus de ser uma empresa maior e já viver a cultura da melhoria contínua, mas você pode ter o ônus de ser uma empresa cheia de manias, cheia de maus costumes. E aí, quebrar esses maus costumes em grandes empresas, a força tem que ser um pouco maior. Aí geralmente são programas de melhoria para poder fazer essa roda girar diferente. Então, nas pequenas empresas, por mais que o movimento de cultura seja pequeno, né? Porque o dono está ali na fazeção mesmo, ele está estruturando a empresa, ele começou a empreender, está trabalhando lá 12, 14 horas por dia, agora que ele está agregando pessoas, é um movimento natural de crescimento. Só que, se você entra nesse momento e começa a difundir e a fomentar essa cultura da melhoria, você está pegando um embrião, você está pegando uma empresa que está começando e pode ser a pessoa que vai estruturar essa cultura da melhoria na empresa. Então, tem vantagens e desvantagens em qualquer lugar, né, gente? O que a gente precisa entender é fazer a leitura certa e poder aproveitar a melhor oportunidade possível. Agora, quero fazer o desenvolvimento de análise e solução de problemas. Como que eu vou primeiro identificar esses problemas? Então, antes de eu pensar em análise e solução de problemas, eu preciso saber identificar. E tem 3 passos, né? 3 formas de você identificar que são, para mim, as mais efetivas, as que dão mais resultado no dia a dia. A primeira delas, inclusive a gente usa muito na mentoria, é o diagnóstico das operações. O que é o diagnóstico? A gente aplica ali uma ferramenta com várias questões, é um questionário elaborado com análises, né, com referências, onde a gente avalia cada etapa da operação industrial. Então, desde as compras, das entradas do estoque, dos processos, dos produtos, da logística, do PCP, dos indicadores, a gente vai olhando etapa por etapa, entendendo o que está
ou o que não está dentro daquilo que é a boa prática do processo. Então, o que está dentro da boa prática do processo de estoque? Movimentações de entrada e saída coerentes e conformes. Então, a gente avalia cada uma dessas etapas. O que é conforme na área de compras? As análises, né? As compras daquilo que mais gira, menos gira. Então, a gente avalia como é o processo de compras da indústria e faz a análise em base nisso. Então, a gente vai passando item a item, processo por processo, para poder identificar os pontos que, por não estar seguindo uma boa prática de gestão, né, conhecida e testada no mercado, isso traz consequências muito desastrosas, né, de problemas de giro de estoque, de comprar errado, de estocar errado, de comprar aquilo que não usa, de fabricar aquilo que não vende, né? Essa análise de como as operações estão organizadas, a gente faz através desse diagnóstico. Inclusive, é a primeira ferramenta que quem começa o programa de aceleração lá, o Acelera Gestor, né? É a primeira ferramenta, a primeira atividade que a gente tem prática é a aplicação desse diagnóstico. Para quê? Porque se eu estou num ambiente industrial e eu não consigo identificar as oportunidades de melhoria, se eu não consigo identificar os problemas, fica muito mais difícil eu direcionar os esforços daquilo que eu estou aprendendo para aplicar na prática. Então, a primeira coisa é fazer uma varredura para entender quais são os pontos mais críticos dentro das operações, desde as compras até o produto entregue no cliente. Então, ou seja, no estoque, né, como eu dava o exemplo, uma premissa básica é o monitoramento de entrada e saída. Então, isso também é avaliado lá, cada um dos pontos para você entender onde estão os problemas que trazem aí o reflexo de ruptura de estoque, uma curiosidade de estoque ruim, né? E todos os itens que vão se desencadeando a partir disso. Bom, esse é o primeiro ponto, né? Nas compras, né? Como eu falei de cada uma das etapas. As compras, no estoque, na produção, no processo, na logística, cada tópico tem os seus critérios, as suas perguntas para a gente ir repassando e fazendo essa identificação. Como que essa ferramenta ajuda a gente? Ela facilita na organização dos critérios para fazer essa avaliação, ponto a ponto, para a gente não esquecer de nada. E é o tipo da ferramenta que depois que você faz essa aplicação, qual que é a resposta que você tem? Poxa, eu estou dentro de uma fábrica onde eu tenho problemas muito concentrados, por exemplo, na área de estoque, ou muito concentrados na área de programação, ou muito concentrados na área de processos. Então, você, assim como um diagnóstico médico, né, você entende qual remédio você precisa tomar primeiro. Então, lembra quando a gente vai lá e faz um exame clínico, né, faz exame de sangue, enfim, uma bateria de exames para poder identificar quais são os nossos problemas ou não problemas de saúde? Mesma coisa. E aí você faz o exame e entende onde estão os principais problemas que podem acontecer ou podem desencadear na sua saúde física. Na fábrica, a mesma coisa. E eu tenho um aluno que ele falou assim, Aline, só essa ferramenta ela já pagaria toda a mentoria, porque o que ele conseguiu descobrir de problemas na fábrica já desencadeou uma série de melhorias dentro do processo, que só essa ferramenta, segundo ele, né, ele falou, o dia que a gente conversou sobre a apresentação, né, porque ele fez uma apresentação do diagnóstico para mim, aí ele falou assim, Aline, só essa ferramenta já pagou essa formação justamente, né, esse acelerador, justamente porque me deu visão dos problemas que eu preciso resolver daqui para frente.